Brasil pega fogo para o lado dos bolsonaristas, para a direitalha, para a extrema-direita, para a nazi fascistada. A gente vai ver aqui no Rapidinha das Notícias de hoje, dia 17 de agosto de 2023. E para Lula as coisas melhoram porque ele tem uma aprovação de praticamente 60% da população. Vamos então dar uma passada sobre as notícias ligadas a este tema que aqui estamos trazendo. A coisa complica para Bolsonaro mais ainda do que já está complicado quando o hacker na CPI liga Bolsonaro a grampo em Moraes e plano para forjar ataque às urnas. O Walter Delgatti, o hacker, que foi contratado por Zambelli, pelo PL, provavelmente, e que foi levado até o Jair Bolsonaro para fazer alguma falcatrua aí, ou colocar as eleições pelas urnas eletrônicas em questão no Brasil. Walter Delgatti foi convocado à comissão parlamentar mista para explicar se participou da tentativa de deslegitimar as urnas. É uma reportagem do Matheus Vargas na Folha UOL, publicado no dia 17 de agosto de 2023, hoje às 10h27. E aqui está o programador Walter Delgatti Neto, conhecido como o hacker da Vaza Jato, disse nesta quinta-feira, 17, à CPI do 8 de janeiro, que a campanha do ex-presidente Bolsonaro, do PL, planejou forjar a invasão de uma urna eletrônica durante as celebrações do 7 de setembro de 2022, menos de um mês antes das eleições. O hacker disse ainda que, em outra data, Bolsonaro teria pedido para ele assumir a autoria de um grampo de conversas de Alexandre de Moraes, o Xandão, ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Mas o Delgatti está brilhando aí nas paradas do sucesso ou do fracasso, do crime. O Leandro Demore, aqui no Twitter, ou Twitter, como alguns dizem, diz o seguinte: Moro achou que iria escalar para cima do Delgatti e foi chamado por ele de criminoso quanto mais. Bem, diz o Demore, com requintes de crueldade após dizer isso para o Sérgio Morto, o Sérgio Mofo, ou como vocês queiram, um marreco de Maringá. Ele, com requintes de crueldade, eu diria de muita malícia, pediu escusas, palavra usada por Moro ao STF, quando grampeou ilegalmente Dilma. Ou seja, o Delgatti está botando para quebrar em cima dessa turma golpista, em cima desta quadrilha de criminosos, incluindo aí, claro, o Sérgio Mofo, o Sérgio Moro, o Sérgio Morto ou o Marreco de Maringá. Mas vamos agora para o outro ângulo das problemáticas que o capetão Bolsonaro está enfrentando. O Assef, o seu ex-advogado, é alvo de busca e tem celular apreendido durante jantar em São Paulo. É um texto do Folha Jus, operação da Polícia Federal, aconteceu um dia após o advogado confirmar compra de Rolex dado a Bolsonaro. Foi publicado hoje, ainda notícia fresca, 17 de agosto de 2023. A Polícia Federal localizou na noite desta quarta-feira, 16, Frederic Wassef em um restaurante da Zona Sul de São Paulo e apreendeu o telefone do advogado. O carro de Wassef também foi revistado pelos agentes. A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo UOL. Então, o que é que a gente tem aqui, né? Que em torno do Bolsonaro o cerco se aperta. O Assef foi o seu ex-advogado. Quando se tentou devolver um famoso relógio de alto custo que seria propriedade da República, mas ficou em mãos do Bolsonaro e foi vendido nos Estados Unidos pelo grupo Cid de Muambas, do Mauro Cid e seu pai, o Assef se encarregou de ir lá comprar de volta para poder devolver ao tribunal. E aí os indícios de formação de quadrilha, outro tipo de crime que está previsto na lei, está em curso para botar toda essa turma na cadeia. Em compensação, e do outro lado, para nossa alegria, olha só o que a Quest diz. Lula sobe e chega a 60% de aprovação. É o maior patamar desde o início do seu terceiro mandato, segundo o Instituto de Pesquisas, em 2 meses. A aprovação do petista no Sul cresceu de 48% para 59% e o velho Lula está aí. O velho, novo, jovem, segundo ele, dando o seu positivo. Vemos então o Brasil pegar fogo para a direita e mostrar um céu de brigadeiro para o campo dito progressista ou mais à esquerda no nosso espectro político. Nós queremos dizer que Lula não faz um governo perfeito e provavelmente não fará, porque a população tem responsabilidade nos atrasos, nos problemas e tropeços que o Lula pode enfrentar para a sua governabilidade. É uma eleição de um
Congresso predominantemente de direita ou de centro-direita e que, claro, tenta emperrar os mecanismos de melhoria para a população pobre ou para a população que não faz parte do que chama de casa grande, ou seja, os grandes grupos financeiros, as elites financeiras, as elites autocráticas e antidemocráticas do nosso país. Mas ele faz o que é possível e aí tem que negociar e ceder em nome da política real ou do pragmatismo político. Mas tudo indica que Lula está no caminho certo e se ele não sofrer problemas com os grandes inimigos do país neste momento, que é o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o famoso Campos Neto, o neto da ditadura no Banco Central, Lula vai poder caminhar para realmente fazer aquilo que ele prometeu em campanha. Se não tudo, pelo menos uma parte considerável que leve a população brasileira à noção de que nós estamos readquirindo a cidadania. E tudo indica, mesmo com todas as turbulências que estamos vivendo, que, no final de contas, o queimar o fogo no cabaré da direitália, da extrema-direita, da nazifascistada, é indício de uma purificação, já que fogo é pir, o fogo é purificação da vida política, da vida institucional, da vida legal e ética do país. E que nós possamos ter nos campos da esquerda ou do chamado campo progressista uma conduta realmente irrepreensível e sensata e de acordo com uma proposição positiva de fazer política e gestão do país, de sorte a que a gente evite que esta direitalha canalha volte a botar os pés no poder do Brasil. Então, ficamos aqui. Até uma próxima oportunidade e um abraço.